Olá, esse é o nosso segundo vídeo sobre técnicas de integração, ou seja, como encontrar a primitiva de funções. No vídeo anterior, nós falamos, como introduzimos o assunto e dedicamos uma parte considerável, praticamente quase todo o vídeo, a ilustrar a técnica de mudança de variáveis. Então, vamos recordar isso, vamos recordar o que a gente viu no nosso curso. Então, a técnica de mudança de variáveis é uma coisa, como falei, extremamente geral. Afinal, a mudança de variável pode ser uma coisa, ela é bem geral, né? A ideia por trás disso. Então, o problema que a gente tinha, então, recordando aqui, nós temos a função que nós queremos encontrar a primitiva. Essa foi a notação que agora nós estamos usando, isso aí significando a integral indefinida, quer dizer, essa expressão aqui, a integral indefinida, nada mais é do que a primitiva da função. E a gente tem, então, a gente quer trocar, no lugar de trabalhar com a variável x, a gente quer passar para uma variável u, na esperança de que o resultado dessa mudança de variável seja algo que a gente saiba encontrar a primitiva. E para fazer essa mudança de variável, a mudança não se faz apenas aqui na função, pegando x, onde você tem aqui x, e colocando que x é um g de u, e aí você tem a função composta f de g de u, e aí você vai ver essa função. Não, não é só isso, a coisa é um pouquinho mais complicada. Ela envolve a mudança que você tem que fazer, envolve o f do g de u, e aqui você tem que multiplicar ela pelo seu g', a derivada de g em relação a u. Esse resultado aí, então essa agora a nova função que eu tenho é essa composta vezes a derivada. Essa função que eu estou chamando aqui de h de u. Pois bem, a esperança, o método, o sucesso desse método depende do fato de eu conhecer a primitiva da função h de u. Então, se ao fazer essa mudança, a nova função que eu obtenho, essa h de u, eu conheço a primitiva, é esse h maiúsculo aqui, esse hzão de u, então o problema está resolvido, porque aí o resultado da primitiva então é o hzão, e onde está esse u, eu volto agora de u para x. Eu fui de x para u, agora eu volto de u para x. Então, a primitiva do meu fzinho vai ser esse h de g a menos 1 de x. Essa mesma expressão na notação de Leibniz, acho que mais fácil até de você, pelo menos, memorizá-la. Você tem aqui o f de x dx, vira um f de g de u, dx du, du. Esse dx du é a notação para a derivada, por g' de u. Então, essa fica, acho que, mais fácil de você lembrar. E aí, então, o resto que está escrito aqui embaixo é o mesmo que está aqui. Pois bem, essa expressão, o método, essa ideia, ela está aqui nessa passagem. Tá? O passo é aqui, ó. A mudança de variável envolve não só a composição do f com o g, mas a multiplicação pelo g'. E de onde vem isso? Da regra da cadeia. Nós provamos isso. Quando a gente estava estudando lá a nossa integral definida, integral propriamente dita, nós mostramos a validade dessa fórmula. Pode buscar no vídeo atrás, é no mesmo vídeo que a gente falou sobre o teorema fundamental do cálculo. Então, vejam, esse método, vamos assim dizer, ele é consequência, está diretamente ligado à regra da cadeia. Então, eu tenho, quando eu derivo, então derivar sai de uma função, vou na outra, tem uma regra da cadeia. O que eu estou querendo fazer, encontrar a primitiva, é andar na direção contrária. É partir então da minha função e ver quem que era, é a antiderivação, o procedimento contrário. Então, do mesmo jeito que para derivar eu tenho a minha regra da cadeia, o procedimento inverso, a antiderivação, o reflexo da regra da cadeia, nesse caso, é essa expressão aqui. Tá? Então, esse método de mudança de variável, a expressão que eu tenho, como realizá-lo, operacionalizá-lo, é reflexo da regra da cadeia. Pois bem, no vídeo anterior também nós falamos bem no começo do vídeo, nós falamos lá, olha, tem aqui também um resultado bem geral, que é a primitiva de uma soma é a soma das primitivas. Pois bem,
Isso é reflexo do fato que a derivada de uma soma é a soma das derivadas. Né? Então, vamos dizer, a regra da soma, né, para derivadas. Então, a operação inversa, né, do mesmo jeito que você então, tem a regra da soma para derivar, para ir num caminho, no caminho contrário, da antiderivação, né, você tem essa aqui, a primitiva de uma soma de funções é a soma das primitivas de cada uma. Pois bem, o que nós, quando falamos sobre derivadas, essencialmente então nós falamos em 4 regras, mas na verdade são três. Então, a regra da soma, que essa então a gente já viu qual é o reflexo para a antiderivação. Né? Nós falamos na regra da cadeia, né? E o reflexo dela é isso, nós acabamos de falar, essa mudança de variável. Então, o reflexo dela na direção contrária, na antiderivação, é esse procedimento da mudança de variável. E faltam 2 regras, a regra do produto e a regra do quociente. Na verdade, essas 2 regras, na verdade é uma só. Porque a regra do quociente, nós vimos até em um vídeo passado, né, que ela é essencialmente a mesma coisa que a regra do produto. Porque f dividido por g é a mesma coisa que você tomar o produto de f com a função recíproca de g. F vezes 1 sobre g. E aí, na hora que você calcula a derivada dessa função recíproca 1 sobre g, você tem que isso é menos g' dividido por g quadrado. E aí você chega, a partir da regra do produto, você chega na regra do quociente. Então, na verdade, você tem apenas uma regra, que é a regra do produto. Então, já vimos a consequência na direção contrária, na antiderivação da regra da soma. Já vimos o que acontece na direção contrária, na antiderivação, consequência da regra da cadeia, que é o que está aí. E na regra do produto? Qual o reflexo da regra do produto quando eu olho na direção contrária da derivação? Quando eu tento achar a primitiva de uma função? Onde que entra a regra do produto? É esse o objetivo desse vídeo. Então, nesse vídeo, nós vamos mostrar, então, que relacionado com a regra do produto para a derivada, está a chamada integração por partes. E é isso que nós vamos ver agora. O que é, então, uma integração por partes? Vamos partir da nossa regra do produto. Então, como está aí, sabemos que a derivada de f vezes g é a derivada do f vezes g, mais f é a derivada do g. Pois bem, eu quero agora calcular uma integral de uma função h, tá? Quero achar a integral indefinida, né? A primitiva, né, dessa função, e eu vou identificar, tá, essa função h, que eu quero achar a primitiva, como produto de 2 outras funções, onde uma delas é a derivada de uma função que eu conheço. Então aqui está, h é um f vezes um g', tá, onde eu conheço quem é g de x. Então, veja, estou pegando o produto h, vejo um produto de 2. E uma delas, eu sei que ela é derivada de uma função que eu conheço. Por exemplo, eu tenho uma função vezes um x². Então, x² eu sei que x² é a derivada de x ao cubo sobre 3. Tá? É isso que eu estou falando. Tá? Então, eu me identifico, essa g' seria o meu x². Tá? Eu sei a primitiva, né, do g. Tá? Então, é isso que eu estou falando. Então, vamos pegar então h, identificar como um produto de 2 funções, onde uma delas eu conheço quem é a primitiva. Tá? Então, por isso que eu estou escrevendo aí como um g'. Eu sei quem é então o g. Tá? E, bom, então, eu tenho aqui, eu quero calcular esta integral indefinida. Né? Pois bem, agora o que eu vou fazer? Eu vou identificar esse termo aqui com esse aqui que está na regra do produto. Vejam, então fg', esse fg'. Então o que eu vou fazer agora? Vou pegar esse outro termo aqui, vou passar para o lado esquerdo dessa igualdade, e aí vou substituir esse resultado aqui. Vou substituir essa expressão. Então, aqui onde está fg', eu vou escrever que ele é a derivada do fg menos f'g. Vou substituir aqui. E assim eu obtenho essa expressão aqui. Ora, eu tenho agora 2 integrais indefinidas. Mas uma delas
é imediato. O resultado de uma delas é imediato. A primitiva aqui é muito fácil, porque essa aqui, ó, eu quero a primitiva de uma derivada. Nossa, essa é a própria função. Né? Então, o resultado aqui, a primitiva de fg' é fg. Né? Então eu tenho isso, e aí eu vou ter ainda essa integral indefinida aqui. Eu vou ter esse outro termo. Tá? Mas, enfim, o resultado, quer dizer, ao fazer, o que é integração por partes? É esse resultado. Você resume nesta fórmula que eu vou escrever, está aqui. Tá? Logo, eu tenho isso. O que isso então está significando? O que é o que está por trás disso? A ideia por trás disso é que eu tenho aqui, eu tenho aqui uma primitiva de uma função que eu não sei quem é. Esse é o meu problema, é encontrar essa primitiva, calcular essa integral indefinida. Eu não sei. Mas, o que eu vou tentar fazer? Eu vou tentar trocar o meu problema, que é esse aqui, por um outro problema. Qual é o outro problema? Tá, o outro problema é calcular a primitiva desta função aqui. Tá. E qual a vantagem disso? Ora, a vantagem é que eu espero que, ao fazer essa mudança, essa primitiva aqui seja mais fácil de calcular do que a outra. Não necessariamente mais fácil, pelo menos que eu saiba como calcular essa primitiva. Então eu estou trocando um problema. Tenho um problema, eu troco por um outro. Ao fazer isso, eu estou integrando uma parte. Aqui, ó. Uma parte do problema eu resolvi aqui, eu integrei. Essa é uma parte, é o que está aqui, é esse termo. Tá? Então, daí o nome integração por partes. Tá? Então, uma parte está resolvida aqui, mas tem essa outra. Tá? Tem essa outra parte aqui que eu tenho que resolver. Então, a esperança é que esta nova primitiva aqui seja mais fácil de encontrar, né, de calcular essa nova primitiva dessa nova função do que a outra. Então, essa é a ideia. É trocar um problema por outro, na esperança de que o novo problema eu saiba como resolvê-lo. Tá? Então, a ideia é essa. Tá? Mas pode parecer uma coisa bem... quer dizer, é uma ideia bem simples, mas muitas vezes ela é bem frutífera, né? Bom, o melhor jeito de entender, ver como fazer tudo isso aí é através de exemplos. Tá? E é isso que vamos fazer agora. Tá? Vamos pegar e colocar alguns problemas. Veja, está aqui. Vamos colocar esses 10 problemas aí. Tá? E vamos resolver esses 10 para ilustrar, tá, o método de integração por partes. Bom, você, se quiser, dá uma pausa aí, tenta pensar um pouco sobre como você faria, né? E depois pode continuar, ou então, você que sabe. Bom, vamos então ver como resolver esses probleminhas aí. O nosso primeiro exemplo, né, calcular a primitiva de x vezes cosseno de x. E, para tal, vamos usar integração por partes. Então, a fórmula que resume a integração por partes é esta. A primitiva de fg' é fg menos a primitiva de f'g. É isso que está aqui. Tá? Talvez você tenha se perguntado onde foi parar a constante arbitrária. Que constante arbitrária? A primitiva de g', esta aqui é a primitiva de g', não é apenas g. É g mais a constante arbitrária. Então, se você carregasse essa constante arbitrária, né, bom, vamos ver o que acontece. Vamos ver o que acontece se você carrega essa constante arbitrária. Tá? Então, o que acontece? Olha, aqui eu tenho f, essa expressão aqui. Se eu carrego a minha constante arbitrária, que quando você tem, então, g' e você quer a primitiva, então a primitiva de g' é g mais a constante arbitrária. Carregando essa constante arbitrária, no lugar de fg aqui, eu iria ter fg de x mais c. E é isso que eu ia ter aqui. E, portanto, também aqui, onde está esse g, eu teria g de x mais c. Bom, agora vamos abrir essa expressão aí. Tá? Abrindo isso eu tenho aqui, ó. Aqui eu vou ter, então, f vezes g, que está aqui, mais a constante vezes f, que é o que está aqui. E aqui, ó, f'g, menos f'g, que é o que está aqui. E depois a constante vezes f'. Ora, nós já sabemos que a primitiva de uma constante vezes uma função é igual a constante vezes a primitiva dessa função.
Então, eu vou usar esse resultado aqui. Então, constante vezes SF', fica aqui, ó, constante vezes a primitiva do F'. Eu tenho esse menos na frente aqui, que está aqui. Agora, aqui, eu vou escrever que a primitiva do F' é F mais uma outra constante. Então, com isso eu tenho aqui, eu repeti esse FG aqui. Essa parte eu agrupei, deixei aqui do lado, um do ladinho do outro. E aqui eu tenho, ó, CF, é aqui, ó, C vezes F. Agora, aqui a primitiva do F' é F vezes uma constante que eu vou chamar de C1. Então, F vezes C é o que está aqui, ó, C vezes o F. E depois a constante C1, né, está multiplicando essa constante C, que está aqui, menos C vezes C1. Ora, notem, C vezes F, com esse C e F, um cancela o outro. Tá? Então vai sobrar apenas C vezes C1. O que significa que a constante pode ser ignorada. Por quê? Por que eu posso ignorar isso? Ora, quando eu vou, esses termos então, esse C que aparece aqui, né, multiplicando a função f, esse desaparece. Só vai ter um termo aqui C, multiplicando a constante C1, que vem da primitiva do f. Tá? Desse f aqui. Então eu tenho uma constante aqui. Mas, quando eu calcular, tá, esta primitiva aqui, ainda me resta, ainda preciso calcular essa primitiva, o resultado será a minha função mais uma constante arbitrária. Então, esta nova constante arbitrária, que eu vou chamar de C2, é essa que vai vir do cálculo dessa primitiva aqui. Esta constante C2 vai se juntar à constante C vezes C1. Então, eu vou ter constante C2 menos C1. Isso tudo é uma nova constante. Uma nova constante que eu vou chamar de C3. Então, ou seja, esta constante que sobrou aqui, ela pode ser englobada junto com a outra constante que virá do cálculo dessa primitiva em uma nova constante. Então, e essa é a constante que aparece no cálculo da minha última primitiva, né? É desta aqui, né? Então, carregar, né, essas constantes aqui, C e C1, é completamente desnecessário, completamente irrelevante. Tá? Ou seja, vamos ignorar isso aí. Como nós fizemos acima, ao escrever isso aqui. Ela foi ignorada. Mas foi ignorada por causa disso, porque ela não vai fazer diferença nenhuma. Tá? Pois bem, mas então, posto isso, tá? Vamos agora então tentar então encontrar a primitiva dessa função. Então, agora, usando então a expressão para minha integração por partes, onde a constante ficou para trás, irrelevante. Tá? E o que eu tenho que fazer agora? Eu quero calcular a primitiva de x cosseno de x. Então, isto aqui eu vou identificar com esta expressão, com esse termo aqui, com essa parte da fórmula. Tá? Então, o que eu quero ser calculado é esta parte aqui. Eu vou identificar com isso aqui. Tá? O sucesso ou não, tá, desse método depende muito agora da identificação sábia de quem é f de x e quem é g' de x. Porque, veja, você pode eventualmente, porque não depende só de você saber quem é g' aí, quem é o g, calcular a primitiva de um dos termos. Porque no caso agora desse aí eu sei dos dois. Mas um pode me complicar, não pode me levar a lugar nenhum, e o outro sim. Por exemplo, nesse caso aqui, eu posso identificar g', e o f eu posso identificar f como sendo x e g' como sendo cosseno de x, ou eu posso identificar f como sendo cosseno de x e g' como sendo x. Ora, se eu identificar g' como sendo x, a minha função g será x² sobre 2. Ou seja, eu vou sair de uma integral indefinida e vou numa outra integral indefinida, onde, se aqui eu tinha x, no problema que eu não sabia, eu vou cair num problema onde tenho x². Se eu não sabia resolver, porque esse problema, se fosse só cosseno de x, eu saberia resolver. É esse x aí que está me atrapalhando. Ora, se o x está me atrapalhando, x² atrapalha muito mais. Certo?
Então, como eu falei, eu posso usar, fazer mudança de a integração por partes, identificando o f com o cosseno e o g' com o x? Posso. Só que não vai me levar a lugar nenhum no sentido de me simplificar o problema, algo que eu saiba calcular. Por outro lado, vamos ver o que acontece fazendo a escolha. F de x igual a x e o meu g' igual ao cosseno de x. O que vai acontecer? Bom, se g' de x é cosseno de x, bom, olha, o que eu vou precisar aqui? Ó? Do outro lado eu vou ter f' e g. Está vendo? Então eu tenho f e g', e depois eu vou ter f' e g. Então, o g' é a parte que eu calculo aqui a primitiva dela, né? Faço a minha integral indefinida, então do cosseno da seno. Né? E no outro lado, onde tinha x, eu tenho f'. Então, a derivada do x é 1. Então, com isso aqui, como que fica aqui a minha formulinha para integração por partes? Tá? Então, a primitiva de x, cosseno de x é quem? É f é x, g, que é seno, então aqui está x vezes seno de x, menos f', 1, está aqui o 1. G, quem é o g? Seno, aqui está o seno. Ou seja, eu transformei meu problema, tá? A primitiva de x, cosseno de x, em uma parte que está aqui, já está resolvida essa parte, é o x cosseno de x, menos a primitiva de seno de x. Opa, mas essa eu sei. Eu sei que o seno é a derivada de menos cosseno. Então, aqui está x seno de x, a primitiva de menos seno é o cosseno, e agora mais a constante arbitrária. Aquela última que eu acabei de falar. Agora eu coloco ela aí. Tá? E pronto, problema resolvido. Encontramos a nossa primitiva. A primitiva de x cosseno de x é x seno de x mais cosseno de x. Tá? Vejam, se eu tivesse, como eu falei, feito ao contrário, eu ia cair a minha nova primitiva que eu ia calcular ia ser de x quadrado seno de x. Que não melhora em nada. Né? Então, como eu falei, você pode até saber encontrar a primitiva de duas, mas uma escolha pode não te levar a lugar nenhum, no sentido de algo que você possa calcular, um problema mais fácil, e uma outra escolha te leva. Tá? Então, em geral, quando você tem esse problema aqui de x vezes alguma outra função, a função que você vai identificar como f aqui vai ser o x, porque ele aparece, veja, no outro lado, ela aparece como uma derivada. Tá? Então, na verdade, não importa quantas potências, se tiver x a 10ª potência. Se eu for continuar fazendo integração por parte 10 vezes, eu vou acabar derivando esse termo x a 10ª 10 vezes até uma hora que ele vai desaparecer. Né? Então, sempre quando você tem x vezes alguma coisa, a função f, escolhendo ela como sendo x, geralmente pode te levar a um bom resultado. Tá? Claro que depende de quem é a outra função, mas é uma opção a ser considerada. Vamos para o próximo exemplo. Próximo exemplo, primitiva de x vezes exponencial de x. Veja, esse problema é muito parecido com o problema anterior. X vezes cosseno de x, x vezes exponencial de x. E a dica que eu acabei de dar. Quando você tem um problema desse tipo, é razoável, uma boa escolha, pode vir a ser uma boa escolha, você tomar a função f aqui como sendo igual a x. Né? Nessa expressão aqui para a minha integração por partes. Tá? Então, aqui eu tenho x exponencial de x, então eu quero identificar isso como f vezes um g'. Então, se eu identifico f de x como x e g' de x como exponencial de x, bom, eu vou precisar do f' e do g. Ora, o f' é 1. O g, se g' é exponencial de x, o g é a própria exponencial de x. Então, colocando isso na minha expressão por integração por partes, aqui então eu tenho fg, fica x vezes exponencial de x, menos f' exponencial de x. A primitiva da exponencial de x, novamente, exponencial de x, mais a minha constante arbitrária, problema resolvido. Próximo exemplo, primitiva de x quadrado seno de x.
Bom, então, temos que, aqui usando a nossa fórmula para integração por partes, identificar em x² seno de x, quem que eu vou tomar como sendo a função f e quem eu vou tomar como sendo a função g'. Como eu falei, num caso como esse, arrisque, né, tomar a função f como sendo x². Por quê? Porque você vai depois ter f'. Então, se você tinha uma potência x, no caso ao quadrado, vai ficar uma potência apenas em x. Então, o que vai acontecer? Tomando f de x como sendo x², g' de x como sendo seno de x, eu vou precisar daqui do f' e do g. Então, f' é 2x, e se g' de x é seno, o g é menos cosseno. Então, pegando essas expressões aqui, jogando aqui na nossa formulinha, eu vou ter que a primitiva de x² seno de x vai ser menos, né, o x² cosseno, né? Então aqui, ó, x² menos cosseno, está aqui, menos, com esse menos do cosseno vira um mais, 2x cosseno de x. Pois bem, então, eu saí de uma primitiva de uma função e cheguei nessa aqui. Tá? Que a princípio você também não saberia resolver. Mas como eu falei, agora o que você faz nesse caso? Aplica integração por partes de novo. Porque ao fazer integração por partes nesta aqui, para calcular a primitiva dessa função, tomando o f, o novo f, né, aqui, como sendo x, esse x eu vou derivá-lo e vai dar, derivado do x vai dar 1. Né? Foi o que eu falei então, nos dois exemplos atrás. Se você tiver x à décima, aplique integração por partes 10 vezes. Né? Aqui então eu tenho esse x². Apliquei a minha integração por partes uma vez, e agora chego nesse termo, e aqui eu vou fazer o quê? Vou usar a integração por partes de novo para calcular essa primitiva. Bom, acontece que essa primitiva foi o primeiro exemplo que a gente deu, né? Que a gente usou a integração por partes. Então essa última aí a gente já fez, né? Então o primeiro exemplo nosso, encontramos isso aqui. Tá? Então, conclusão. Meu problema, tá? Essa parte aqui então foi da integração, da primeira integração por partes. E agora, na segunda integração por partes, eu tenho esse termo aqui, tá? Que veio do primeiro exemplo, né? Da integração por partes do primeiro exemplo que aparece nesse vídeo aqui. E aqui, finalmente, essa nova constante aqui, constante arbitrária. E é esse o resultado, que a gente pode juntar esses dois cossenos aqui num só, tá? De modo, então, a ter essa expressão aí para a primitiva do x² seno de x. Próximo exemplo. Aqui temos a primitiva de exponencial de x vezes seno de x. E a primeira parte do nosso problema é identificar quem é f, quem é g. Escolher f e escolher g. Pois bem, e agora? Nos exemplos que a gente viu, a gente tinha a escolha natural do x. Agora aqui, bom, eu vou ter que integrar, calcular a integral indefinida, né, de um termo e derivar o outro. Tá? Pois bem, qual é mais fácil? Né? Qual parece mais natural? Realmente nesse caso aqui não vai importar muito. Tá? Por quê? Tá? Veja, a exponencial de x, se eu derivar a exponencial de x, me dá a exponencial de x. Se eu calculo então a primitiva, por outro lado, né, a primitiva da exponencial de x, também é a exponencial de x. Do seno, quando calculo a derivada, me dá um cosseno. Mas se eu pego o seno e eu calculo a primitiva do seno, vai me dar um menos cosseno. Então, o resultado vai acabar dando a mesma coisa. Apenas acerto por um sinal ou outro que vai ser acertado depois. Então, não vai fazer muita diferença aqui. Tá? Ainda mais em função do que a gente vai ver aqui desse resultado. Vamos tomar a seguinte escolha. Tá? Vamos somar f de x como sendo seno de x e g' como exponencial. Tá? Então, nesse caso, tá? Aqui do f eu tenho f' é cosseno e aqui o g é exponencial de x. Pois bem, usando a formulinha aqui para minha integração por partes, aqui eu vou ter então f vezes g, então f, o seno, vezes g é exponencial, menos f', então menos o cosseno, exponencial de x. Veja, eu cheguei numa expressão aqui que eu também não sei calcular. Se eu não sabia exponencial de x vezes seno,
Por que eu vou saber exponencial de x vezes cosseno? Tá? Mas isso não representa lá assim, um grande problema. Por quê? Porque eu posso fazer integração por partes quantas vezes eu quiser. Tá? Então, o que eu vou fazer? Esse termo aqui é do mesmo tipo, seno e cosseno. São funções, né, irmãs. Né? Então, o comportamento delas é muito parecido. Enfim, então, do mesmo jeito o problema que eu estou relacionado à minha primitiva envolvendo seno, a solução para o caso do cosseno deve ser a mesma. Tá? Ou então muito parecida. Né? Então, eu vou pegar essa primitiva aqui e eu vou usar a integração por partes de novo nessa aqui. Tá? Então, dessa forma, então tem aqui cosseno de x exponencial, vou pegar f de x como sendo aqui f de x como sendo cosseno e o g' de x como sendo a exponencial. Não vou fazer o contrário. Tá? Por que você não pode fazer o contrário? Quer dizer, eu não vou tomar f de x como sendo exponencial e g' como sendo cosseno. Por que eu não vou fazer isso? Porque se eu fizer isso, eu desfaço o que eu fiz. Tenta fazer para você ver. Tá? Tome f de x igual ao exponencial e g' de x igual ao cosseno de x. E use isso na expressão para integração por partes. Quando você fizer isso, você vai desfazer o que você fez. Você vai voltar no seu problema original. Tá? Então, isso não vai te levar a nada. Então, vamos seguir com a escolha. Como eu tinha escolhido o g' como sendo exponencial de x na primeira integração por partes, eu continuo com isso aqui. Vou continuar tomando ele como sendo exponencial. Tá? Então, nesse caso, eu vou ter então f' como sendo menos seno de x e do g' é exponencial e g a própria exponencial. Jogo agora tudo na fórmula para minha integração por partes. Então aqui eu tenho o f vezes o g, cosseno vezes exponencial, menos, só que aqui eu tenho menos também do f'. Então menos com esse menos aqui, fica um mais f', que é o seno vezes a exponencial. Tá? Pois bem, vamos pegar agora e juntar isso na fórmula que a gente tinha anterior, na primeira integração por partes. Tinha isso, esse foi o primeiro termo, e esta aqui era a integral, essa é a integral aqui, integral indefinida aqui. Tá? Então pego esse termo, jogo aqui, veja o que acontece. Tá? Tenho esse termo, esse. Esta aqui, a primitiva, é a mesma que eu tenho aqui, exceto que eu tenho um sinal menos na frente. Então, como eu tenho ela com um sinal negativo, quando eu passo esse termo para o lado esquerdo dessa equação, ele se soma a este aqui, tá? Dando duas vezes esse termo, que é a primitiva da exponencial de x seno de x. E aqui eu fico então esse termo seno de x exponencial, menos esse que estava aqui, mais a minha tal constante arbitrária aí, tá? Que eu chamei de um C1. Tá? Então agora é só dividir por 2. Está aqui. Então a primitiva da exponencial de x seno de x, metade desse termo aqui, eu coloquei, fatorei aqui a minha exponencial, e a constante C1 dividido por 2 eu chamei de C. Constante C1, C1 por 2 é uma nova constante arbitrária que eu chamei de C. Então, vejam, eu peguei, esse é um problema interessante, né? Porque eu integrei por partes duas vezes e voltei na mesma, mas aí eu voltei na mesma ganhando alguma coisa a mais. Se eu tivesse feito, como eu falei aqui em cima, a outra escolha, tá, eu cairia de volta na mesma primitiva que eu tinha, mas eu ia desfazer o que eu fiz. Eu ia voltar atrás. Eu andei e aí eu voltava para trás. Aqui eu não fiz isso. Eu fiz uma integração por partes, depois fiz uma de novo onde eu não andei para trás. Eu fui de novo numa direção. Só que eu caí, né, numa expressão, né, que era a mesma que eu já tinha. E por que aconteceu isso? Ora, porque, como a gente sabe, a derivada, se eu derivo seno duas vezes, eu tenho menos seno. Se eu derivo cosseno duas vezes, eu tenho menos o cosseno. E aí, esse menos, quando eu joguei para o outro lado da equação, somou ao original, deu isso. Então, tanto a expressão, né, a primitiva da exponencial de x, seno de x, quanto a da exponencial de x vezes cosseno de x, eu calculo da mesma forma, fazendo integração por partes duas vezes. É isso. Vamos para o próximo exemplo. Aqui temos a primitiva do arco tangente de x.
como que a gente calcula isso? Bom, já que estamos falando de integração por partes, claro, a saída nossa será a integração por partes. Mas aí você deve estar se pensando, bom, mas eu tenho uma função só aí, arco tangente de x. E a integração por partes eu tenho duas, uma que eu identifico com f e a outra que eu identifico com g'. Bom, calma lá. Lembre-se, eu tenho uma função, mas eu sempre posso pensar nisso que eu tenho duas, na verdade. A função propriamente dita que a gente tem, multiplicada pela identidade. A identidade, sempre eu posso colocar a identidade aí. Então, se a gente quer duas funções, nós temos arco tangente de x e 1. Isso a gente sempre tem. Tá? A questão é, chegamos a algum lugar fazendo isso? Tá? Vamos ver. Tá? Então, aqui, arco tangente de x, f vezes g', mas eu sempre posso tomar, como eu falei, aqui como sendo f vezes 1. Obviamente eu não vou tomar a função f como sendo 1, porque na hora de fazer a integração por partes, a expressão que eu tenho, não, quer dizer, são dois problemas. Que eu tenho uma, eu preciso calcular g' do arco tangente, que é o meu próprio problema. Né? E depois, a função a derivada do 1 é 0. Então, não, obviamente, essa não é a escolha a fazer. Né? Então, a escolha tem que ser claramente g' igual a 1 e f arco tangente. Essa tem que ser claramente a minha opção. Tá? E, bom, e aí? Como que a gente faz agora? Agora, usamos a nossa formulinha. Eu preciso calcular aqui f' e aqui g. Obviamente, g é fácil. Se g' é 1, g é x. E a derivada do arco tangente. Lembra, eu falei que é uma das integrais mais importantes que a gente tem, fora as bem conhecidas, é de 1 mais 1 sobre x², que é arco tangente. Então, f', 1 mais 1 sobre x². Tá? Então, essa é a derivada do arco tangente. E aqui, se g' é 1, então sua primitiva é x. Vamos pegar isso agora e jogar na nossa fórmula para integração por partes. Então, aqui temos arco tangente de x é igual a quê? F vezes g. F é arco tangente de x, g é x. Então, aqui eu tenho x arco tangente de x. Menos a primitiva de f'g. F', 1 sobre 1 mais x², e g é x. Então, aqui eu tenho esta primitiva dessa função aqui. Pois bem, então, tipicamente o meu problema, sair de uma primitiva que eu não conhecia e agora me levar numa outra primitiva aqui. E agora, o que eu faço aqui? Esse é um problema que eu já sei resolver. Já sei resolver usando mudança de variável, fazendo uma substituição. Tá? E qual é a substituição que eu vou fazer? x². Por quê? Lembre-se do vídeo passado. Quando eu tenho x², a derivada em relação, chamar u de x², a derivada de u em relação a x é 2x. Então, na hora que eu faço a mudança de variável, uso a minha formulinha lá para mudança de variável, vai me aparecer um 2x no denominador e vai cancelar o x que estava aqui em cima. Né? Então, eles vão cancelar um ou outro e vai ficar 1 mais x. Então, é só a gente pegar então, essa primitiva aqui com essa mudança de variável, vai me levar a essa outra primitiva aqui. Tá? Se você não está recordado, ou é bom exercitar, faça explicitamente, tá? Essa passagem aqui. Tá? Bom, mas agora essa última, essa aqui, a primitiva de 1 mais u², essa a gente já sabe. Essa é fácil, essa é o logaritmo do módulo de 1 mais u. Né? Então isso é metade, né? Essa metade que está aqui na frente, vezes o logaritmo do módulo, sempre não esquece o módulo, de 1 mais u, mais uma constante, e agora, onde está esse u, eu volto com u igual a x². Pois bem, agora é só pegar então essa expressão, coloco aqui, tá? E eu volto e chego no meu resultado. Então, ó, arco tangente, a primitiva do arco tangente é essa expressão aqui, x, o arco tangente, menos, está o menos aqui, a primitiva dessa função que é o que eu acabei de encontrar, metade do logaritmo de 1 mais x². Tá? Aí você fala, mas cadê o módulo? Por que eu tirei o módulo? Tirei o módulo porque x² é sempre positivo. x² mais 1 é sempre positivo. Então eu não preciso usar o módulo aqui, né? Tá? Por isso que eu não o coloquei. E finalmente aqui essa minha constantezinha aqui, a constante aqui, essa constante a constante arbitrária. Né? Bom, como vocês veem,
essa integração por partes pode levar a resultados bem interessantes. Vamos a mais um exemplo. Calcular a primitiva de logaritmo de x. Bom, acho que depois do último exemplo é fácil você ter uma ideia do que você vai fazer aqui, né? Você vai falar, esse logaritmo de x, quem que vai ser f e quem vai ser g'? Né? Eu vou olhar ln de x como ln de x vezes 1 e vou tomar meu g' como sendo 1 e o f de x como sendo o logaritmo. Então, vejam, aqui vai ser um resultado muito simples comparado com o anterior. Porque, vejam, agora f' vai ser 1 sobre x, no caso, né, do logaritmo, e aqui, se g' de x é 1, g é x. Pego agora isso, coloco na fórmula para a minha integração por partes. Então, a primitiva do ln de x vai ser vai ser f vezes g. Quem é f? Ln de x. Quem é g? É x. Então, aqui está, x ln de x, menos a primitiva de f' g. Quem é f'? 1 sobre x. Quem é g? X. Então, aqui eu tenho 1 sobre x vezes x. Um x cancela o outro. Então, vai ficar a primitiva de 1, que é x. Então, a primitiva de logaritmo de x é x do logaritmo de x menos x, mais a constante. É isso. Vamos para o próximo exemplo. Nosso próximo exemplo, a primitiva de x ln de x. Bom, dos exemplos anteriores, a gente já tem uma boa ideia agora do que tentar fazer. Nós vamos chamar x de f de x e o ln de x de g'. Veja que essa é uma escolha que vai nos levar, né, é uma escolha promissora, porque eu sei agora a primitiva do ln de x. Até 2 exemplos atrás eu não sabia. Então, agora sim, agora eu vou poder. Esse é um caminho que a gente pode tomar, né? Porque agora eu já sei quem é a primitiva do ln de x e eu fiz isso usando integração por partes. Então, se eu não soubesse, eu iria ter que fazer já 2 vezes a integração por partes, mas uma parte a gente acabou de fazer no exemplo anterior. Então, vamos por esse caminho, vamos ver o que vai dar. Tá? Então, f de x é igual a x e g' de x é o ln de x. Portanto, f' é 1 e g é x ln de x menos x. Jogando isso aqui na expressão para minha integração por partes, então aqui vem f vezes g, então o f vezes o g, que é o que está aqui, menos f', que é 1, e aqui o meu g, x ln de x menos x. Vejam, aqui eu vou ter a primitiva, como que eu vou tentar calcular a primitiva disso aqui, dessa parte, dessa função? Eu vou separar em 2. A primitiva do x ln de x e a primitiva do x. A primitiva do x é elementar. Né? Agora vai faltar a primitiva do x ln de x, que é justamente o que eu estou querendo calcular. Né? Então, basta passar para o outro lado e daí eu saio com a resolução do problema. Então, apenas abrindo aqui essa expressão, aqui eu tenho então x² ln de x, menos o x² aqui. Aqui a primitiva do x ln de x, sinal negativo na frente. E esses 2 sinais negativos viram sinal positivo aqui, a primitiva do x dx. Passando então agora esse termo para o lado esquerdo aqui, eu tenho 2 vezes a primitiva de x ln de x, aqui x² ln menos o x² mais x² sobre 2. Né? Dá a primitiva desse termo aqui, mais uma constante C1. E dividindo tudo por esse 2 que está aqui na frente, então a primitiva do x ln de x é x² sobre 2 vezes o ln de x, menos o x² sobre 4, mais uma constante c, onde essa constante c aqui eu escrevi esse C1 sobre 2, né? Então eu chamei isso de uma nova constante c. Esse aqui é um típico de um exemplo por causa da peculiaridade do logaritmo de x, que é a derivada do logaritmo de x é 1 sobre x. Esse é o típico exemplo onde, se eu tivesse feito uma escolha ao contrário, quer dizer, chamado f de x de ln e o g' de x, se o g' é x, o g vai ser x². E é aquele problema, ora, onde eu tinha uma primitiva envolvendo x, eu vou cair num envolvendo x². Porém, o logaritmo, a derivada dele é 1 sobre x. Então, do mesmo jeito que ao fazer a integração por partes, eu aumento a potência de x, eu a diminuo quando eu divido por x da derivada do ln. Então esse é um exemplo que você pode escolher uma coisa ou outra
que tanto faz. Vamos ver, vamos fazer para você entender, ficar mais claro o que eu estou querendo dizer. Ó, aqui eu tenho é o que eu quero calcular. Então agora eu vou fazer a escolha ao contrário. Eu vou chamar o f de x do ln de x e o g' de x igual a x. Essa é uma escolha que você faria se você não soubesse quem é a primitiva do ln. Né? O que é muito justo. Se você não sabe, e não é, a gente não sabia até o exemplo anterior. Até o exemplo anterior a gente não sabia isso. Então, essa é a escolha que você seria naturalmente levado a fazer. Tá? Essa escolha também funciona, como eu falei, por causa que a derivada do ln é 1 sobre x. Tá? Então, ela vai diminuir, quando eu divido por x, a parcela que a integração, a primitiva do x me levou a x quadrado. Falei, vamos fazer. Então, aqui a derivada do f, o f' aqui é 1 sobre x, e se g' de x é x, g de x é x quadrado sobre 2. Então, a primitiva do x ln de x é f vezes g. Então, f ln x, x2 sobre 2, menos f' g. F' 1 sobre x, g, x2 sobre 2. X quadrado com esse x, cancela, fica um x em cima. Então, fica aqui metade da primitiva de x, que é x2 sobre 4. Então, a primitiva de x ln de x, x2 sobre 2 ln de x, menos x2 sobre 4 mais uma constante, que vejam, é o mesmo resultado que a gente tinha obtido. Tá? Aparentemente esse método até parece mais rápido até, né? Mas enfim, como eu falei, por causa dessa escolha do logaritmo aí, essa particularidade, as duas opções funcionam e funcionam bem. Né? Pois bem, vamos ao próximo exemplo. Nosso próximo exemplo, calcular a primitiva do logaritmo de x ao quadrado. Pois bem, nesse caso parece não haver muita dúvida de qual vai ser a nossa escolha. Né? Um dos logaritmos aí ao quadrado é um deles. Nós vamos identificar com f e o outro com g'. Claro que sempre você poderia haver a possibilidade de você chamar o logaritmo ao quadrado de o f e o 1 de g'. Né? Mas, como vamos ver, essa opção vai nos resolver o problema. Né? Então, vamos tomar então o f de x igual ao logaritmo de x, o g' de x igual ao logaritmo de x. Então, aqui eu derivo, e aqui eu tomo a primitiva. Então, x ln de x menos x, como a gente já sabe. Então, usando a nossa fórmula para integração por partes, aqui eu tenho f de x vezes g de x, ou seja, esse termo vezes esse, o que nos leva a x ln de x ao quadrado, e aqui esse x com esse ln menos x ln de x. Menos, agora aqui, a primitiva de f' vezes g. Então, aqui o f' é 1 sobre x, o g aqui. E a primitiva, ao calcular essa primitiva, vou separar então no cálculo de outras duas. Uma delas, esse x vai cancelar esse x, e eu vou ter a primitiva do ln de x. E na outra, esse x também vai cancelar com esse, e eu vou ter a primitiva do 1. Que é o que está aqui então. Ó. Aqui a primitiva do ln de x, e aqui menos com esse menos fica mais. Aqui então eu tenho a primitiva de 1. Bom, primitiva do ln de x, x ln de x menos x. O termo x ln, esse primeiro aqui, vai se somar, como tem o sinal negativo, vai se somar a este. Então vai aparecer o menos 2x ln de x. E eu tenho menos x, que com esse menos aqui vai virar um mais x, que vai se somar ao x que vai vir da primitiva do 1. A primitiva do 1 é x, mais esse outro x é 2x. Então, esse é o resultado, tá, que eu tenho. Então, esses dois termos aqui, esse soma 1 aqui, o outro x daqui somando com 1 daqui, fica 2x, mais a minha constante arbitrária. Próximo exemplo. Nosso próximo exemplo. Calcular a primitiva de x ao cubo exponencial de x quadrado. Pois bem, como estamos falando de integração por partes, vamos tentar resolver isso através de integração por partes. Nosso primeiro impulso é pensar em tomar a função f como x ao cubo, né? E aí, na hora depois você vai derivar, na fórmula vai aparecer a derivada, vai aparecer um x quadrado. Se a primitiva que a gente chegar, ela não for algo conhecido, a gente pode tentar integrar por partes de novo. Onde estava um x quadrado, iria aparecer um x. E se daí não sair nada, a gente pode tentar de novo, né? Com um x, né, para dar 1.
O problema é que, ao identificar f com x ao cubo, eu vou identificar g' como sendo o exponencial de x². E aí, eu pergunto, qual é a primitiva da exponencial de x²? Você não conhece. Você não conhece ainda. Tá? Existe a primitiva, uma expressão para isso. Tá? É a função erro imaginária. Mas você não conhece isso ainda. Tá? Ainda tem um caminho, você ainda tem um caminho a percorrer para chegar até lá. Tá? Então, ou seja, esse caminho que a gente está, essa identificação f com x ao cubo não vai nos levar a lugar nenhum agora. Então, vamos tentar fazer o contrário. Vamos tentar identificar f com exponencial de x² e g' com x ao cubo. Tá? Bom, vamos ver aonde isso nos leva. Tá? Se a gente fizer isso, nós vamos ter então f igual ao exponencial de x², g' de x é x ao cubo, onde nos leva a f', a derivada da exponencial de x². Então, é exponencial do x², a derivada disso em relação a x, vai ser a derivada da exponencial em relação ao argumento dela, e depois desse argumento em relação a x. A derivada da exponencial é a própria, né? Então vai ficar esse exponencial de x² que está aqui, e depois eu vou derivar esse argumento x² em relação a x, e vai me aparecer então este 2x que aqui está. Então essa é a derivada do f'. E se g' é x ao cubo, sua primitiva é x² sobre 4. Ok? Vamos jogar isso agora na expressão que nós conhecemos para a integração por partes. Tá? Então o termo f vezes g dá isto. Né? E o termo f' vezes g. Então f' está aqui, g está aqui. Então vejam, 2 com esse 4 fica meio aqui na frente. X com x à quarta dá um x à quinta. E aqui nós temos a exponencial de x². Veja, não melhorou nem um pouco. Né? Se já era um problema o x ao cubo, o x à quinta também é. Né? Então, esse parece um caminho que não vai nos levar a nada. Mas veja, o fato é que muitas vezes não é só uma técnica que funciona. Você tem que aliar duas técnicas diferentes, né, para resolver um problema. Por exemplo, no caso, a integração por partes e a substituição. E na verdade, muitas vezes você tem que empregar mais de uma substituição. Você faz uma substituição, depois uma integração por partes, depois uma outra substituição. Achar primitivas, como eu já falei, não é uma tarefa simples. Tá? Não é mesmo. Tá? Bom, então, vamos fazer o seguinte, vamos tentar fazer uma mudança de variável nessa primitiva aí que a gente quer calcular, nessa integral indefinida. Tá? E, bom, exponencial do x², veja, vamos chamar esse x² de uma variável u. Tá? Então, se u for x², veja o que vai acontecer. Tá? Nós vamos ter, então, a derivada de x em relação a u, que é 1 sobre du dx, né? É 1 sobre 2x de u, onde x aí vai ser uma função de u. A gente já sabe como proceder isso, né? Então, aqui essa primitiva pode ser expressa em termos de, veja, aqui eu tenho x ao cubo. X ao cubo é x² vezes x. Então, o x² é u. E o outro x vai cancelar esse x que aparece no denominador aqui. Então, vai ficar metade de u exponencial de u. Veja, porque esse x ao cubo era o x² vezes x. E na hora que eu calculei ali dx du, que eu vou ter que fazer na mudança de variável, vai ter um dx du vezes du. Dx du é 1 sobre 2 vezes x. Então, desse x², um x é cancelado, sobra só x², que é u. Então, eu chego nesta aqui, ó, nessa integral indefinida. Agora, nesta aí, esta nós vamos tentar fazer agora uma mudança quer dizer, desculpe, a integração por partes. Na verdade, nós já resolvemos esse problema. Tá? Então, esse problema, bom, vamos só repetir aqui, então ele vai ser o quê? Eu vou identificar a função u como sendo a f e a função g' como sendo exponencial de u. Então aqui vai ficar f vezes g, ora, se g' é exponencial de u, g também é exponencial de u. Estava aqui, menos agora f', ora, se o f é u', é 1, e aqui vai ficar a minha exponencial de u. Então, a integral indefinida dessa aqui, a primitiva exponencial de u, é a própria exponencial de u,
Ou seja, esta aqui é a minha expressão, né, após a integração por partes. Então, problema agora resolvido. É só dividir isso aqui por meio, né? Quer dizer, dividir por 2, né? Multiplicar por meio, dividir por 2, essa expressão, e voltar onde eu estava. U voltar em x quadrado. Então, o resultado é esse. Este meio aqui, que vinha daqui, e agora, aqui eu tenho u, que é x quadrado menos 1, menos isso, e aqui, essa exponencial de u, que é x quadrado, e mais essa constante. É isso, esta é a primitiva de x ao cubo exponencial de x quadrado. Então, como eu falei, tem casos, tá? E não é assim tão raro, que você tenha que usar, fazer uma substituição, fazer uma mudança de variável, né, num problema, depois fazer a integração por partes, enfim. Existem problemas que você tem que usar, então, usar mais de uma técnica. E mesmo que seja uma substituição, às vezes fazer mais de uma substituição, né, diferente. Bom, é isso. Agora vamos ao nosso último exemplo. Finalmente, nosso último exemplo. Calcular a primitiva de 1 sobre x ln de x. Pois bem, como que nós vamos escolher quem é a função f e a função g, g', né? Entre 1 sobre x e ln de x. Bom, esse é o tipo de problema onde você olha assim e não há nenhuma sugestão natural de um lado ou do outro. Então, bom, vamos fazer o quê? Vamos arriscar uma. Vamos arriscar uma das possibilidades. Uma das possibilidades é tomar 1 sobre x como sendo f e ln de x como sendo g'. Nós já sabemos quem é a primitiva do ln de x, então essa escolha dá para a gente seguir adiante com ela. Vamos ver o que vai dar. Vamos ver o que vai dar. Então, bom, se f de x é 1 sobre x, f' é menos 1 sobre x quadrado, e g de x aqui, no caso, é x ln de x menos x. Vamos jogar isso na nossa fórmula para a integração por partes. Então aqui eu tenho, aqui vai ser f vezes g, então f1 sobre x vezes g, x ln de x menos x, menos, só que aqui o f' é menos 1 sobre x quadrado, então esse menos vai cancelar o menos que tem na fórmula da integração por partes, vai me dar aqui 1 sobre x quadrado vezes g, x ln de x menos x. Pois bem, agora vamos simplificar isso aqui, ó. Vamos pegar esse x quadrado com esse x, vai ficar só um x no denominador, e aqui também, né? Então, eu vou ter o seguinte, ó, aqui esse x com esse x também cancela, fica só ln de x. Esse menos x com esse x cancela, fica menos 1 aqui. E aqui vai ficar, como eu falei, x com x quadrado, fica 1 sobre x aqui vezes o ln de x. E menos x com x quadrado, menos 1 sobre x dx. Ora, vejam só, esta integral aqui, essa integral indefinida, é a mesma que essa integral indefinida aqui. Então, uma cancela a outra. Tá? E aqui eu vou ter o quê? Aqui é a primitiva de 1 sobre x. Quem é? ln de x. Tá? Então, aqui vai acontecer o quê? Então, esse ln de x vai cancelar com o ln de x que vem daqui, vai ficar o menos 1 e vai ter. Daqui tinha uma constante arbitrária. Né? Então aparece essa constante arbitrária. Ou seja, o que eu cheguei? Eu cheguei no quê? Eu cheguei em 0 igual a menos 1 mais uma constante. Isso é correto desde que a constante seja igual a 1. Como a constante é algo que não está determinado, então, verdade. Nós usamos integração por partes para tentar calcular essa primitiva, e com essas identificações aqui, a fórmula da integração por partes nos levou a esse resultado magnífico, 0 igual a 0, para ser igual a 1. Né? Então, é um caminho que nos levou a nada. Tá? Bom, faz parte. Tá? O que nós temos que fazer agora é tentar a outra possibilidade. Tá? A outra possibilidade é o quê? f de x igual ao ln de x e g' igual a 1 sobre x. Né? Então aqui, como eu falei, a constante igual a 1 é verdadeiro. Então, a outra possibilidade é essa. Ora, então nesse caso o que acontece? F' é 1 sobre x e g de x é ln de x. Tá? Bom, então coloco isso agora na nossa fórmula. Tá? Então, 1 sobre x ln de x, quem que é? F vezes g, ln de x vezes ln de x, menos aqui vem f', 1 sobre x, e g, que é
ln de x. Ora, agora, de novo eu obtive a mesma expressão, a mesma primitiva, né? A mesma integral definida que eu tinha, só que com o sinal contrário. Veja, com o sinal negativo agora. Agora eles não se cancelam. Agora, esse termo aqui eu jogo por lado esquerdo, somo com esse, tem uma constante aqui, que a gente esqueceu de colocar aqui, uma constante arbitrária, mas que eu acabei de lembrar, coloquei aqui, a constante de integração, constante arbitrária. Então, e aí como aparece duas, eu divido aqui, né? Então fica, quando passei para o outro lado ficou um 2 que divide, então fica o logaritmo ao quadrado aqui, e o meio na frente, mais a constante. Então, metade do logaritmo de x ao quadrado é a primitiva que eu estou procurando. Então, como a gente vê, as escolhas não tem como você, em alguns casos, né, você fala, essa identificação funciona. Do mesmo jeito que a gente tinha visto com mudanças de variáveis. Nesse caso aqui, vai ser uma mudança desse tipo. Mas tem casos que não existe nenhuma escolha natural, daquelas que salta aos olhos. Né? Não tem nada disso. Né? E aí você tem que tentar um caminho, ver que dá, não deu, pega, volta e tenta por outro e a vida é assim. Né? Bom, pessoal, nesse vídeo eu vou parar por aqui. Né? E no próximo nós vamos estudar como encontrar a primitiva de funções racionais. Não é nenhuma técnica diferente que a gente vai explorar. Tá? Essencialmente é o que? Mudança de variável. O que acontece é que, para determinadas classes de funções, já é sabida qual é o tipo de mudança de variável que você tem que fazer que vai dar certo. Quer dizer, vai dar certo chegar numa outra primitiva conhecida. E aí você resolve o seu problema. Né? Então, são estudados, já estudou, já conhece, então, várias transformações, mudanças de variáveis que a gente sabe que funciona para certas classes de funções. Uma dessas classes, que é a que a gente vai ver no próximo vídeo, é a das funções racionais. Bom, pessoal, é isso e até lá!